Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Só dois. Graça e paz, amém? Como é que vocês estão? Animados com Jesus? Eu estou animado com Jesus. Pode abrir lá em 1 Samuel 9. Enquanto você abre, é algo muito louco que eu vou fazer porque Deus me pediu. Amém? Posso pôr aqui, pessoal? Não é do Espírito Santo essa cadeira, né? Às vezes tem gente que põe cadeira para o Espírito Santo e a gente está blasfemando. Amém? Eu quero falar aqui para você que talvez não é da IPS, não é da Metodista, não é do Brasil para Cristo, mas você está aí, foi convidado. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Ou você, cara, que por acaso está aí com o coração pesado, né? Antes de começar a palavra, se você sente no coração de voltar para Jesus ou aceitar Jesus, ou se você sente no coração de se entregar para Deus, né, a gente vai fazer uma oração. Geralmente a gente faz no final, né? Que eu sou meio estranho, meio louco. Mas eu penso assim, você pode aproveitar o culto inteiro. Pode aproveitar a palavra, pode aproveitar a oração final com Jesus. Amém? Eu não quero que você venha aqui na frente, eu não quero que você levante sua mão. Eu quero só que nessa oração você se entregue para o Senhor. Amém? Porque quando você se entrega para Deus e você aproveita toda a palavra com Ele, é muito melhor. Você tem a oportunidade nessa noite de voltar para Jesus. Você tem a oportunidade de fazer um concerto com o Senhor novamente. Amém? Nós precisamos todos os dias, todas as manhãs, sempre antes de dormir, a gente precisa fazer um concerto com o Senhor. Feche seus olhos, estende sua mão para cá, ora pela palavra, ora pelo culto, ora pela minha vida. Amém? Senhor Jesus, nós pedimos que o Senhor venha, Pai, nessa noite sobre nós. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, derrama do seu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Nós sabemos, Pai, que estava sendo preparado esse lugar antes mesmo da gente chegar. Nós sabemos, Pai, que a sua glória, ela paira sobre este lugar. A tua palavra diz que a sua glória, ela paira sobre o povo de Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos que nessa noite o Senhor venha, Pai. Nós te convidamos, Espírito Santo de Deus, a estar nessa noite aqui ministrando o nosso coração. Nós não viemos aqui apenas para fazer algo, nós viemos aqui para prestar um culto, Senhor. Nós somos uma pequena parte do corpo de Cristo e nós estamos aqui dando continuidade ao culto, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai, por aqueles que se sentem pesados, aqueles que se sentem sobrecarregados, que a palavra do Senhor ela venha ser um conforto sobre o nosso coração, Pai. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus ele venha estar ministrando as nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez e pelo que o Senhor ainda vai fazer, Pai, em nome de Jesus, amém? Você pode continuar de pé? Dois sentou, pode sentar, pessoal, amém? Quem achou 1 Samuel 9 diz amém? Quem não achou, diga aliança jovem que eu espero. Ninguém disse, eu vou ler então. 1 Samuel diz assim, 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Cis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, mancebo e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Cis, pai de Saul. Pelo que disse Cis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai à busca das jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou à terra de Salisa. Porém não se acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tão pouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tão pouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e aflija-se por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir, amém?
Até aqui tá bom, mas você não precisa fechar a sua Bíblia. E nessa noite, eu creio que... Levanta a mão aqui quem já perdeu alguma coisa. Pode levantar. Amém? Todo mundo já perdeu algo. E aqui nós vemos a história de Saul. Saul, ele é o primeiro rei de Israel. É engraçado que Saul, ele tinha tudo para ser o melhor rei de Israel. Você concorda? Pessoal, sou meio tímido, vocês têm que dar glória a Deus, aleluia. Fiquei sabendo que o pessoal de Piraí do Sul era tudo avivado, dizia aleluia, glória a Deus. O pessoal da IPS também, amém? A igreja está livre para adorar, amém? E Saul, ele tinha a oportunidade de ser o melhor rei de Israel, porque ele foi o primeiro. O povo clamava por um rei, queria ser como as outras nações. E então Deus, ele fala com Samuel, não o pastor Samuel, né? Samuel da Bíblia, para ele ungir um rei. Mas acontece que antes de tudo, Saul tem uma perda. E é a perda que coloca Saul na história. Amém? Muitas vezes a gente tem perdas, mas nós paralisamos, nós paramos. Eu quero te dizer nessa noite que algumas perdas, elas são necessárias para te levar para o propósito de Deus. Amém? Amém? Não existe um homem de Deus, não existe um homem de sucesso que não começou com uma perda. E se ele não começou com uma perda, ele vai ter uma perda. Amém? Nós temos a mania às vezes de querer começar grande, a gente tem a mania de querer começar a crescer rápido, né? E não é assim no reino de Deus. No reino de Deus você é fiel no pouco para Deus te colocar no muito. No reino de Deus você começa pequeno para Deus te tornar grande. Amém? Você crê que é assim? E Deus, ele está preparando um caminho para Saul. Amém? E assim também é comigo, é com você. Deus, ele está preparando um caminho para nós. Só vejo jovem aqui. E a gente está começando a nossa vida. Então, alguém aqui quer ser usado por Deus? Amém? Se prepare. Amém? Se prepare para ter algumas perdas. Mas é engraçado que eu vejo Jesus caminhando e conversando com seus discípulos, e ele fala algo muito interessante, que no reino é perder para ganhar. A matemática do reino é simples, é perder para ganhar. E geralmente o que a gente perde são coisas que não são tão necessárias assim. Mas a gente só vai perceber isso depois de alguns meses de choro, alguns meses ali na fossa. Mas você vai aprender que com esse processo o Senhor, ele te tornou uma pessoa mais forte, amém? E o Senhor, ele começa a preparar um caminho para Saul. Então está lá Saul, cuidando das jumentas do seu pai. E num dia ele vem e fala: olha Saul, as jumentas se extraviaram, e eu quero que você pegue um dos moços e vai procurar. Porque aqui é o sustento de Saul, é o sustento da família de Saul. É daí que eles tiram o seu sustento, é daí que eles fazem girar, amém? E eles perdem. E muitas vezes a gente perde sustento, a gente perde algumas coisas de valor na nossa vida, muitas vezes a gente perde algumas coisas que a gente conquistou, mas o Senhor, ele nos coloca num caminho. Eu quero que você entenda que às vezes a perda, ela não é algo que você tem que paralisar, que você tem que ficar parado, pensando, mas a perda, ela te move, porque aquele que perde, ele quer encontrar novamente, amém? Aquele que perde, ele não quer ficar parado olhando o que ele perdeu, ele quer tentar conquistar novamente aquilo que ele achou. E Saul, ele vai ao encontro, vai tentar procurar, vai tentar achar, mas em algum momento eles não encontram. Provavelmente eu acho que eles estão longe da casa, e Saul, ele começa a ter outra preocupação. Agora a preocupação de Saul já não é mais com as jumentas que ele perdeu, a preocupação de Saul é com o seu pai. Ele chama o seu moço e diz assim: vamos voltar para a casa do meu pai, porque ele vai parar de se preocupar com as jumentas e ele vai começar a se preocupar comigo. Mas Saul, ele não entendeu o caminho que o Senhor tinha para ele. Ele só estava olhando para as jumentas, mas em algum momento ele parou de olhar para as jumentas e ele só começa a lembrar do seu pai. Amém? Às vezes a gente perde alguma coisa, a gente começa a pensar: o que as pessoas vão falar de mim?
né? Às vezes a gente perde algumas coisas, a gente perde algumas oportunidades, ou você perde um emprego, mas você não começa a olhar e pensar o que Deus quer me falar através disso, ou o que eu preciso aprender através dessa perda. Não, a gente começa a pensar, não, mas e agora eu tenho uma casa para sustentar, e agora eu perdi um emprego, eu tenho um carro para pagar, eu não sei, ou eu perdi algumas oportunidades, como é que eu vou falar com as pessoas, porque elas vão me olhar diferente. Mas aqui ele teve um amigo, amém? E eu quero que você aprenda a ter amigos. Diga, um bom conselho. Um bom conselho é o que precisa para te colocar novamente no lugar. Porque algumas perdas, elas embaralham a nossa cabeça. Amém? Você já teve uma perda, todo mundo aqui levantou a mão. Eu não sei qual foi a perda que você teve, se foi grande, se foi pequena, se foi algo que doeu ou não. Mas eu sei que algumas perdas, elas colocam a nossa cabeça em outros lugares. Às vezes a gente está fluindo, a gente está conseguindo caminhar com Jesus, a gente está fazendo tudo certo, e algumas perdas elas não acontecem porque você errou, algumas perdas elas não acontecem porque você pecou, algumas perdas na sua vida elas não acontecem porque você deixou de fazer algo para Deus, é simplesmente porque o Senhor ele quer te colocar novamente no caminho. O Senhor ele sempre tem uma forma de te colocar no plano original, amém? Pensa lá, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor ele me conhece, ele te conhece desde o ventre da nossa mãe, amém? É assim que diz na tua Bíblia? Na minha diz assim também. Então a gente aprende que o Senhor ele nos conhece desde o início, desde quando a gente foi gerado no ventre da nossa mãe, o Senhor nos conhece, e Ele tem um propósito para mim e para você. O jovem ele gosta de ouvir sobre propósito porque ele está começando a caminhada. Eu gosto de ouvir sobre propósito porque eu estou começando a minha vida. E aí a gente sabe que Deus tem um propósito para nós. Eu sei que Deus tem um propósito para mim. Eu espero que você saiba que Deus tem um propósito para a sua vida. Mas em algum momento, algumas perdas, a gente começa a tirar o foco do propósito e a gente começa a olhar para aquilo que a gente perdeu. E daí quando a gente olha para aquilo que a gente perdeu, a gente está deixando de lado o que o Senhor pode fazer, amém? Mas um bom conselho ele te coloca novamente no lugar. Tenha homens de Deus, tenha mulheres de Deus, tenha pessoas de Deus que te dão um bom conselho. Existem pessoas que nunca foram curadas, e infelizmente existem pessoas que nunca serão curadas porque elas não conseguem abrir o seu coração para outras pessoas. Mas aí você pode me dizer assim que você foi frustrado, ou que você até abriu o coração para algumas pessoas e elas abusaram da sua boa vontade. Você pode me dizer que você tentou caminhar, ou alguém pode me dizer assim que se frustrou com igreja, se frustrou com pastores. Seja bem-vindo ao time, porque muitas vezes a gente vai se frustrar. Só que eu olho pela palavra de Deus e a maior ferramenta de Deus são pessoas. A gente pode até ver Deus usando uma jumenta uma vez ou outra, mas o que Deus mais gosta de usar são pessoas. São homens, são mulheres, são jovens, são pessoas que conseguem ouvir a Deus e conseguem dar um conselho de Deus, amém? Então Saul começa a perguntar pro moço dele: olha, vamos voltar embora, vamos para a casa do meu pai, porque agora já nem importa mais a jumenta que a gente perdeu, essa já era, vamos voltar porque senão meu pai ele vai começar a se preocupar. Mas ele sabia que existia um homem que tinha uma palavra, e ele fala: não, calma, existe um homem que tudo o que ele fala acontece. A Bíblia diz aqui que antigamente era chamado de vidente os profetas, e realmente era isso que ele quis dizer. Ele vê tudo o que acontece, certamente ele vai falar onde está a jumenta, nós vamos encontrar as jumentas e vamos voltar para casa. E aqui entra algo muito importante, eu quero que você leia comigo lá no 7, 1 Samuel capítulo 9 versículo 7. Então Saul disse ao seu moço: eis porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes acabou, presente nenhum temos que levar ao homem de Deus, que temos? E o moço tornou a responder a Saul, e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus
para que nos mostre um caminho. A palavra de Deus, ela não está à venda. A palavra de Deus, a gente sabe que ela, a gente aprende, né, de graça recebeu e de graça você tem que dar. Mas a palavra de Deus, ela tem um valor, amém? A palavra de Deus, ela não tem um preço, mas ela tem um valor. E muitas vezes a gente começa a questionar algumas coisas, né? Um exemplo, por que o pessoal tem que ficar fazendo cantina? Por que o pessoal tem que ficar pedindo oferta? Vai ter oferta no final do culto, irmão. Por que o pessoal, os pastores falam de dízimo? É porque existe um valor nisso, tanto para a sua vida, quanto para a comunidade, quanto para a igreja local, amém? Então, aqui, Saul, ele sabia que a palavra de Deus, ele sabia que para visitar um homem de Deus, teria um valor. E ele chega e fala assim, nós não temos nada, porque o pão que a gente tinha, a gente comeu, acabou, e a gente não tem presente nenhum para levar até o profeta. Mas o moço diz, não, calma. Eu tenho alguma coisa para levar para ele. E muitas vezes algumas pessoas vão te dar um bom conselho. Muitas vezes algumas pessoas vão pagar o preço por você, amém? Porque quando a gente perde, a gente está perdido, amém? Quando a gente perde, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Quando a gente perde alguma coisa, principalmente algo de muito valor, quando a gente perde algo que a gente não esperava perder, a gente acaba deixando a nossa mente se levar para outros lugares. Então a gente precisa de pessoas que caminhem conosco nas percas, amém? Você precisa de pessoas que caminhem com você enquanto você perde. Porque enquanto você ganha está fácil. Enquanto a gente está pregando, enquanto a gente está cantando, enquanto a gente está fazendo acontecer, é muito fácil. Mas aí acontece que um dia você perde. E aí você vai ver quem são as pessoas de Deus do seu lado. Porque essas pessoas vão te dar bom conselho. Essas pessoas vão pagar o preço por você. Essas pessoas vão dizer assim, talvez hoje você não tem nada para acrescentar, mas espera aí que eu vou te ajudar. Eu vou orar por você, eu vou te dar uma palavra. Mas um dia você vai poder falar sobre essas perdas para outras pessoas que acabaram de perder. Amém? Eu sempre falava, quando eu ministrava os jovens, falava assim, cara, aquilo que Deus está fazendo na sua vida é uma parábola. Você é uma parábola que caminha pela cidade, amém? Vocês, eu somos parábolas que caminham pela cidade de Castro, e a gente precisa contar a história do que Deus tem feito para nós, amém? Você precisa contar a história daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Deus tem interesse nisso, para a honra e para a glória dele, amém? Você crê? Você crê? Esse é o testemunho, é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido através daquilo que o Senhor tem feito, amém? E aqui ele diz assim, não, vamos até o homem de Deus, porque aí a gente vai levar esse presente, a gente vai conseguir, ele vai falar o que nós precisamos ouvir, e nós vamos voltar e vai ficar tudo bem. E não se desespere, Deus se encarrega de colocar tudo no lugar, amém? Saul parecia que estava com a vida ganha, né? Porque lá no capítulo 2 vai dizer quem era Saul. Parecido comigo, um homem alto, bonito, amém? Um homem que tinha tudo, um homem que era bem sucedido. A palavra de Deus diz que dos filhos de Israel, o mais alto dava até os ombros de Saul. Então ele era um homem que se destacava entre os outros. E às vezes você pode pensar assim, que ele está com a vida ganha, né? Que as pessoas que têm dinheiro têm a vida ganha, que as pessoas que têm tudo, você diz assim. Mas Saul, ele não tinha aquilo que Deus podia dar para ele, amém? Então a gente aprende que não é por força, não é por jeito, não é por jeitinho, não é por indicação, não é por ser o queridinho. Deus, ele vai te usar, ele vai te fazer alguém, mas assim que você entender que algumas perdas são necessárias, só que mais importante é estar com Deus, amém? Mais importante é estar com Cristo. Apesar das perdas, apesar do que acontece, você precisa se dobrar ao Senhor, amém? Porque Deus, ele tem as maneiras de te trazer para Ele.
Como eu disse lá no começo, o Senhor ele tem um propósito para você, desde quando você estava no ventre da sua mãe. Só que o que acontece? Que muitas vezes quando a gente vai crescendo, a gente vai caminhando, as circunstâncias, as coisas podem até te tirar do caminho do Senhor. Mas nessa noite Ele quer te dizer para você que não importa o que tenha acontecido, não importa o que você tenha perdido, se você realmente voltar os olhos ao Senhor, Ele pode fazer novamente, amém? Porque o Senhor, Ele sempre tem eu quero que você repita comigo, o Senhor sempre tem, pode repetir, uma maneira de me colocar novamente no plano original, amém? O Senhor sempre tem uma maneira de te trazer para o plano original. E muitas vezes a gente mais ganha quando perde, amém? A gente mais ganha quando perde, porque geralmente uma perda ela move o seu coração a Deus. Porque algumas coisas que você tem, por exemplo Saul, se ele ganha mais uma jumenta, se Saul ganha algumas coisas, ele ia continuar lá, sendo filho de Cis, sendo um homem alto, sendo um homem bonito, mas ele não ia ser ungido rei. Mas a partir do momento que se extraviam as jumentas do seu pai, ele precisa ir no caminho até encontrar Saul, amém? Eu quero que você entenda que muitas pessoas, infelizmente, não encontraram o propósito das suas vidas. Muitas pessoas que têm dinheiro, muitas pessoas que têm saúde até, muitas pessoas têm coisas, bens, pessoas que têm amigos, pessoas que entram em todos os lugares, mas elas não encontraram qual era o propósito de suas vidas, amém? Existem pessoas, nós somos a geração que mais sofre com ansiedade, e a maioria das vezes que tem alguém pregando fala sobre isso, a maioria das pessoas que precisam falar que nós vivemos num mundo, nós vivemos nos dias de hoje, jovens que vivem ansiosos, jovens que vivem depressivos, pessoas que muitas vezes têm tudo, pessoas que muitas vezes elas não falta nada em suas casas, mas elas vivem ansiosas. E infelizmente essas pessoas, se elas não perderem algumas coisas, elas nunca vão encontrar o que é realmente o propósito de Deus para a vida delas, amém? Você consegue entender? Está comigo? Você está mais perto da vontade de Deus quando você perde do que quando você ganha, amém? Um exemplo é Saul, temos vários exemplos. Davi estava lá, cuidando de ovelhas, mas um momento o Senhor mandou chamar ele. Ele tinha perdido um jantar. Imagine o jantar, o profeta estava lá na cidade, todo mundo levando presente, mas Davi não, ele estava perdendo. Ele não foi chamado. Mas o Senhor, Ele te coloca novamente no caminho, amém? E algumas pessoas nunca vão descobrir o real propósito de suas vidas se elas não perderem algo. Eu vejo o exemplo do jovem rico. Estava lá Jesus caminhando, de boa. Aí chega um jovem e diz assim: Senhor, com o coração todo orgulhoso, o que eu preciso para herdar o reino dos céus? É simples, cumpre os mandamentos. Não, mas eu faço isso. Aí Jesus viu a raiz. Então perde, vende tudo e me segue. Só falta isso, só falta perder aquilo que é a raiz do seu coração. Infelizmente esse jovem voltou para casa triste e talvez nunca tenha descobrido o propósito que Deus tinha para a vida dele. Nessa noite eu te convido a aprender com as perdas. A gente perde familiares, a gente perde dinheiro, a gente perde cargos, a gente perde lugares, mas a presença de Deus a gente nunca perde, a gente não pode perder. A presença de Deus, ela tem que ser o bem mais precioso que nós procuramos. É como aquele tesouro que eu e você procuramos todos os dias, até encontrá-lo, amém? Não amaldiçoe o dia da sua perda. Jó, ele amaldiçoou o dia da perda dele. Perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu tudo. As pessoas achavam erro nele.
E eu acho que ele ficava mais bravo ainda e começava a amaldiçoar. Mas um dia Jó entendeu. E quando ele entendeu, ele disse que assim como antes eu te conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Amém? Às vezes a gente só conhece o Deus do meu pastor, eu só conheço o Deus do meu pastor, eu só conheço o Deus dos meus pais. Mas a partir do momento que você tem uma perda e você corre para Deus, você consegue ouvir a voz de Deus. Assim, quando você perde um sustento, Saul perdeu o sustento para ganhar um reino, amém? Algumas vezes você vai ter que perder algumas coisas. Pastores, quantos pastores não perderam o emprego para conseguir entender o chamado pastoral? Quantos homens de Deus não perderam alguns lugares para conseguir botar fogo nas nações, amém? A gente vê na história, isso aqui é história, isso aqui nós não estamos falando apenas de algo que só está escrito, aconteceu. Amém? Nós vemos em toda a história da Bíblia homens de Deus que perderam para ganhar, homens que perderam aqui na terra, homens que perderam coisas aqui para conseguir ganhar coisas nos céus. Amém? O próprio Cristo dizia: não ajuntem coisas aqui na terra onde a traça corrói, onde você só vai juntar porque as pessoas vêm, mas tente juntar tesouro no céu, porque lá a traça não corrói. Amém? É isso que nós aprendemos com o Senhor, que algumas vezes a gente perde até na terra, mas a gente ganha no reino. A gente perde aqui, mas nós estamos ganhando lá. Amém? E a vida com Deus, ela é um perde-ganha, infelizmente ou felizmente. Nós aprendemos que é perder para ganhar realmente. Jesus disse: aquele que tentar encontrar a sua vida, ele vai perder, mas aquele que encontrar a sua vida, aquele que buscar através de mim, aquele que perder essa vida aqui, ele vai encontrar algo sobrenatural. Amém? Você pode dizer amém, pode glorificar o nome do Senhor. Agradeça o dia da sua perda também, agradeça o dia bom, mas também agradeça o dia mau. São esses dias que nos levam a entender algumas coisas em Deus. Eu falo por mim, eu aprendo muito mais com Deus quando eu perco do que quando eu ganho. A gente aprende muito de Deus quando a gente perde, porque quando a gente ganha, é mais fácil de acharmos que é nosso. Mas quando a gente perde, a gente entende, como Jó. Não, eu vim nu eu posso voltar. Eu vim sem nada aqui, mas espera aí, o bem mais importante eu tenho, é a presença de Deus. Amém? E eu vejo Deus, cara, eu vejo Deus com a mão para trás. Eu sempre digo isso, principalmente para você que é jovem. Amém? A palavra de Deus diz que Ele nos escolheu porque nós temos um ímpeto dentro de nós. E quando você está alinhado com Deus e o Senhor coloca algo no seu coração, dificilmente algo vai te parar. Amém? Então começa a buscar do Senhor aquilo que Ele tem para você. Comece a entender quais são as perdas e comece a buscar ao Senhor, não só no dia bom, mas também no dia mau. Quando você agradece a Deus no dia mau, cara, você abre oportunidades para Deus te usar. Amém? Porque quando tá tudo bem, tá fácil, quando você tá lá, comprou um carro e glória a Deus, aleluia, agora eu vou poder abençoar os irmãos, dar uma carona, agora eu vou poder chegar mais rápido nos lugares, vou poder dormir mais tarde, um pouquinho mais, chegar mais rápido. Mas quando você perde também, dê glória a Deus, não precisa pagar gasolina. Amém? Veja o lado bom de tudo, mas entenda que o Senhor é o teu tudo. Entenda que o Senhor, Ele faz acontecer. Amém? Quando está lá tudo bem, você está só ganhando, você corre o perigo de sair da presença de Deus. É o que acontece. Não vamos ser hipócritas. Muitas pessoas chegam na presença de Deus sem nada, chegam na presença de Deus um caco, aí elas começam a ganhar algo, as pessoas começam a ganhar uma esperança, as pessoas começam a realmente ganhar fé novamente, aquilo começa a crescer dentro delas, e quando elas ganham algo que elas precisam, elas simplesmente deixam Deus. Mas quando você não deixa Deus, quando você ganha, quando você não deixa Deus, quando você perde, você está se dizendo assim: Senhor, pode me usar. E Deus está te olhando e dizendo assim: Ele não muda quando Ele ganha, Ele não muda quando Ele perde. Cara, você é um vaso para ser usado na mão de Deus. Amém? E eu vejo Deus com a mão para trás, como um pai que quer presentear. E acho que já deu o horário, né, mano? Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você ore nessa noite. Pode glorificar a igreja.
dar glória a Deus, aleluias. Chamar o pessoal do louvor, se eles quiserem subir. E eu quero que você, nessa oração, eu quero que você coloque algo que você perdeu na mão de Deus. Muitas vezes a gente tenta recuperar, e algumas coisas são irrecuperáveis. Dizer que homens de Deus, grandes homens, eles perderam para ganhar algo maior. Amém? E a vida com Deus é um perde-ganha, como toda a ministração foi dito. Com Deus você ganha, você perde às vezes, perde mais do que ganha. Mas você começa a caminhar nas percas, e você começa a aprender nas percas. E um dia você vai chegar, talvez bem velhinho, não sei, vai olhar para trás e vai ver uma imensa escada que você caminhou. Amém? Você vai passar por várias fases. Nós cremos e buscamos um avivamento sobre a cidade de Castro, amém? Nós buscamos algo sobre a cidade de Castro e queremos que Deus comece a fazer sobre as nossas vidas. Mas eu quero te dizer que na medida que o Senhor te usa, algumas coisas podem acontecer com você. Mas isso não é para te matar, isso não é para te tirar da presença dEle, isso é para te tornar mais forte, amém? A gente passa por provas em tudo, a gente passa por provas na escola, por provas no trabalho, por provas para entrar em trabalhos, e não é diferente no reino. O Senhor, Ele te prova para te colocar no muito, o Senhor, Ele te prova para fazer algo na sua vida, amém? E eu quero que você coloque na mão de Deus, porque existem áreas, e eu era assim, existem áreas que a gente não quer deixar para Deus. Ó Deus, você pode fazer aqui, mas aquela área não. Só que a partir do momento que nós entregamos para Deus, nós entendemos que está escrito em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? E aí eu tenho que entender o que é amar a Deus. Não é só dizer eu te amo, Jesus, assim é simples. Amar a Deus é cumprir os seus mandamentos. E eu vou entender que perdendo ou ganhando aqui nessa terra, algo sobrenatural, algo no reino está sendo gerado, amém? Nós somos embaixadores do reino. Nós colocamos uma bandeira sobre a terra e dizemos: esse é o reino de Deus, é esse o reino que eu quero levar. E assim, em cada bairro dessa cidade, em cada igreja, em cada lugar, pessoas vão estar falando de Deus. Não precisa ser só eu, não precisa ser só a Manu, ser só o Natan. Vocês têm a oportunidade de falar aquilo que Deus tem feito em suas vidas, amém? Feche seus olhos, clama ao Senhor, se derrame na presença de Deus. Aleluia. Te agradecemos, Jesus, por essa noite. Nós te agradecemos, Pai, pela palavra dessa noite. Te agradecemos pelas perdas. Nós te buscamos, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda.
gente sempre canta uma canção que diz assim: e tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Ei! E tudo que eu sou, o que eu quero ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Diz mais uma vez: e tudo que eu sou, e tudo que eu sou, que eu quero ser, pertence a ti, só a ti, Deus. E tudo que eu sou, o que eu planejo ser, pertence a ti. O meu coração, o meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Ele é todo seu. O meu coração. Meu coração te pertence. O meu coração te pertence. Aleluia, Jesus. Aleluias. Vem aqui pra frente, você que perdeu, cara. Você que... O pastor da minha igreja sempre chama a gente pro altar. Cara, você pode vir aqui na frente, pode se derramar na presença do Senhor. Você pode vir aqui, que certeza que um líder, um pastor vai orar pela tua vida. Aprenda com os erros, aprenda com as perdas. E eu tenho certeza que o Senhor vai te usar. Amém? Pode dizer glória a Deus, aleluias. Não sei se a Manu vai vir aqui. Amém? O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor é melhor que a própria vida. O teu amor